Saudações, caríssimos amigos do Convergery. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Bruno, seu anfitrião, e à minha frente está o Rodrigo. E aí, doido? Então, mais um episódio, sem convidados dessa vez, já vamos antecipar. Demora tanto pra me acostumar, na hora que eu me acostumo já acaba aí só. Logo volta, quem sabe. Vai ser se tem que entrar um convidado, a gente fala mais, eu já tô falando. Vixe. Chegará o dia que o podcast terá 4 horas. Nossa senhora. Aí eu posso dividir em 4 episódios? Mano, para com essa sua mania de dividir as coisas em parte, que quem separava as coisas em parte era Jack Stripador. Exatamente, em partes. De preferências pequenas pra não engasgar. Exato. Bom, então mais uma vez, você que nos ouve pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário, deixe seu gostei. Tá? Temos também esse podcast disponível no Deezer, Spotify, Breaker, Google Podcasts, todos os links disponíveis na nossa página do Instagram. Inclusive, nos siga lá também, @Convergery. Tá? E quando atingirmos 100 seguidores, sortearemos entre eles um livro do Hobbit. Isso, edição especial Deluxe, com capa dura e direito ao mapa especial do Thorin. Beleza, então, sem mais delongas, Rodrigo, do que falaremos hoje? Ai. Temperamentos. Meu Deus, chegou. Sentiu a pausa dramática, né? Mas temperamentos, de novo. Eu te entendo. Eu te entendo. De novo, mas o que mais tem que ter? Ok. Vamos entender o seguinte. Se tá na moda e tá todo mundo falando, é porque é útil. Né? Porque eu sou da época que isso era tudo mato. Ninguém nem sabia que era temperamento e achava que era... Temperamento raiz. Achava que era astrologia. E hoje em dia tá cheio de pessoal que é especialista em temperamento, né? Surgiu assim do nada. Nossa. Respeita a minha história. Tentando... Mas... É incrível. Tem gente que até hoje não acredita que eu sou colérico. Eu digo que sou colérico. Que bom. Tem gente que não acredita, que ainda não acredita que eu sou melancólico. Bate o olho em mim e me acha fleumático. Tem gente que olha pra mim e acha que eu sou colérico. Não, é a minha sina. O pessoal me vê e fala: nossa, é sanguíneo, nossa, é colérico. Eu falo que eu sou melancólico, a pessoa quer me bater. Quer mostrar, não, você é colérico, a força. Quer conhecer eu mais do que eu? Quer jogar eu contra eu, mano? Exato. Deixa eu e meu lírico em paz, pô. Mas enfim. O nome do podcast podia ser Temperamentos, de novo. Hoje mantém temperamentos. O retorno. Eu falei, você falou que não queria. Entenda, eu sou melancólico, funciona por partes. Por partes? Então beleza. Esse é Temperamentos parte 3. O retorno. Olha que eu vou te partir a cara no soco, velho. Corta isso não. Não, imagina. Mas o que mais que a gente tem pra falar de temperamento? Que raios que a gente vai... Bom, vamos primeiro recapitular, né? Exato. Recentemente o Ítalo fez uma live de novo, porque ele lançou um curso já reformatado. Sim, e o livro também, E né? o livro também. E por que precisa ser reformatado? Porque muitas coisas é com a experiência que a gente se aprofunda, né? Se você pega os nossos 2 primeiros episódios sobre o podcast, a gente falou realmente só a carcaça. Sim. A gente falou que todo mundo consegue perceber, né? Depois a gente foi aperfeiçoando em como que a gente vai melhorando o caráter, crescendo nas virtudes, sempre relacionado com o bendito do temperamento. Sim. E vale lembrar que você não é o seu temperamento. O temperamento é uma característica sua, né? Não use o temperamento como escudo, tampouco como muleta, né? Então, sem mais delongas, por que é importante a gente conhecer temperamento? Eu tenho mais uma delonga só também, eu precisava pontuar. Uma delonga, É uma delonga ainda. Então tá, delongue. Tá, porque o caso do áudio também me incomoda muito aqueles 2 episódios que a gente grava um baita de um tema e acaba a energia de casa. E cai no finalzinho do segundo. Você lembra? Foi um baita no BO. Quase perdeu o episódio, mas tá lá.
que foi gravado remoto, né? Então... A gente tava no EAD, porque era o auge da pandemia, a Dora estava salvando-nos, nos deixando em casa. E agora... Note o sarcasmo. E hoje voltou, olha só. Jundiaí está sem leitos. Ok. Está sem leitos, vamos deitar todo mundo na rua. Aluga um ônibus leito, então. Não, mas assim, me diz uma coisa, cadê o hospital de campanha, hein? Então, né? Eu acho que só de campanha política que o hospital funciona. Pois é, por isso que eu não falo de política. Mas vamos falar dos temperamentos. O padre Alexandre, lá, ressurreicionista, ele colocou lá um negócio no Instagram dele, justamente. Na próxima eleição, se lembre dos políticos. Ninguém vai lembrar. Eu sei. É assim, né? Temperamentos. Temperemos. Por que é importante conhecer o temperamento? Vamos lá, Bruno. Por que é importante conhecer os temperamentos? Eu vou cair mais uma vez em Santa Catarina de Sena. Oxe. É a citação mais recorrente do podcast. Vai ser, tá lá no epitáfio, vai estar na bio do Converge ali já. Não, na bio do Bruno. E disse Santa Catarina de Sena. Então, justamente pelo autoconhecimento. E se conhecer, ele é a base pra gente começar a crescer tanto nas virtudes quanto na vida, na maturidade. E quando a gente tem o conhecimento de si mesmo, a gente conhece o nosso melhor e pior. Diante disso, a gente sabe onde agir a partir disso. Então, Deus Pai fala para Santa Catarina de Sena: nunca abandones o autoconhecimento. Conhecendo-te, saberás o quão pequena és e quão grande eu sou. Porque eu sou aquele que é e você é aquela que não é. Sim, claro que vamos fazer isso, que ela é aquele que não é, porque o que não é não existe. Mas você entendeu que é um jogo de palavras, tá, meu amiguinho? Eu tenho certeza que você entendeu. Né? Se você não entendeu, a situação tá feia pro seu lado. Mas enfim, eu vou um pouco mais atrás, né? Que você gosta de citar Santa Catarina. Eu já vou direto naquele aforismo. Aforism? Como que eu falo isso em português? Nossa, me Aforismo? Pode ser. Ok, aquele aforismo no templo, na entrada do templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, que é o que começou a dar as minhocas na cabeça de Sócrates. Sim. E Sócrates, sim, até hoje é o pai da filosofia, o maior dos filósofos. Não é Nietzsche, não é Sartre, não é esse seu amiguinho da ateuzinho da escola. Manda ele tomar no rabo. Tampouco o Karnal. Vamos começar, o Karnal, para começar, ele é historiador. É nem filósofo direito. Exato. E, enfim, para você ser filósofo, tem que estudar. E tem que estudar, não ver as coisas do seu ponto de vista. Tem que ter cabelo. Tem que ter cabelo branco. Ah, se tiver aí, então eu dancei. Então não sei, nunca vou ser filósofo. Mas enfim, Bom, a grande questão, por que é importante então conhecer o seu próprio temperamento? Antes de mais nada, para saber onde que seu calo aperta. Quais são os seus talentos naturais e quais são as suas dificuldades naturais. Porque elas se manifestam, vejamos, muitas vezes o obstáculo ele é o caminho. Ou seja, se ele tem uma coisa no meio do caminho, você não consegue desviar dela, você vai pelo meio dela. Se tem uma pedra no meio do caminho, você escala e continua. Simples assim. E é sempre bom a gente conhecer as nossas próprias faltas, conhecê-las e ver como podemos ordená-la para o bem. Né? Como a gente ordena as coisas para o bem? Eu sei que eu funciono na força do ódio. Então eu uso isso não para brigar com as pessoas, mas para odiar a situação na qual estou para querer mudá-la. Por exemplo, se eu gosto de falar, então eu vou ser uma pessoa que gosta de falar e sabe falar bem. Eu gosto de estudar e de analisar as coisas. Então vamos analisar e vamos chegar ao conhecimento de uma verdade e também chegar a ensinar os outros. Né? Eu sou ótimo em ficar sem fazer nada, apenas olhando. Ótimo, seja um bom observador e ensine as pessoas a observar também. Tá vendo? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Só que, mais importante até do que conhecer o seu próprio temperamento, sabe o que é? Conhecer o do outro. Por que é tão importante conhecer o temperamento dos outros, Bruno? a gente vive numa... Eu vou usar esse termo redundante, mas tem uma piada embutida. Tá? Uma sociedade social. Tá? O que eu quero dizer com a sociedade social? A gente vive em muita gente com relações interpessoais o tempo todo, praticamente. Nós não estamos num mosteiro com regra de silêncio durante o dia. Né? Então, infelizmente, né? Mas
Mas entenda que a menor relação que a gente tem é conosco mesmo. Exato, mas sim. Mas aí que tá. E são relações. Mas a grande diferença é que são relações exteriores, né? Então não tá dentro do silêncio ali da sua própria alma. Né? Mas são relações que envolvem outras pessoas. Então, numa hora ou outra, você sempre vai se relacionar com alguém. Por mais recluso que você seja, ou esteja por conta da pandemia, uma hora ou outra, nem que for para conversar com o entregador do iFood, cara. Você vai conversar alguma hora, o porteiro do prédio, o caixa do supermercado. Então, sempre vai ter alguém ali que você vai conversar e vai lidar. E, uma vez que a gente está em grupos, né, em galeras, são sempre pequenas famílias ou um número pequeno de amigos. Então, sempre é necessário esse saber lidar com as pessoas. Porque ninguém é igual. Gêmeos que são lá do mesmo espermatozoide, tudo, eu não lembro o nome. Que Zigoto, né? Eu não lembro. Mas que são. Tem um nome. Que são quase totalmente idênticos. Univitelinos. Univitelinos, isso. Eles são da mesma vitela. Exatamente. E aí, esse tipo de gêmeos, eles têm detalhes muito parecidos, são muito iguais ali, mas tem diferenças. Seja a impressão digital, seja uma marca de nascença, alguma coisa assim, mas eles são diferentes. Isso em características externas. Agora, no que tange ao temperamento dessas coisas, então, é muito maior. Não existem duas pessoas iguais. Por mais semelhantes que seja a estrutura material delas, mas são pessoas diferentes. Logo, vão precisar aprender a se relacionar e manter uma boa relação. Ou seja, não tem nada mais democrático, né? Ou melhor, menos democrático do que a existência. Realmente. Ok. Mas beleza, então vamos lá. A importância de conhecermos então o temperamento dos outros é para que a gente se relacione com as outras pessoas e que a gente não os mate e eles não nos matem, correto? Basicamente Podemos isso. resumir assim? Basicamente isso. Mas enfim, claro que a gente pode usar isso para o bem, né? Eu fiz aqui um drama básico, mas a gente pode ajudar a pessoa a se educar, educando a nós mesmos, né? Seja pelo exemplo e também sabendo onde você aperta, né? Mas como que a gente sabe o temperamento de uma pessoa, Bruno? Como que a gente reconhece o temperamento de uma pessoa? É bom primeiro definir de novo, falar o que é o temperamento. Temperamento é que o cara é explosivo, não sei o quê. Temperamento é a forma que as impressões são absorvidas por nós, certo? Sim, tem essa parte também. Tem essa parte também? E a forma que a gente devolve? Sim. Ou seja, é a reação, como recebe, como guarda e como reage às impressões. Porque as impressões, elas são o primeiro... Tudo que acontece nos causa um tipo de impressão. Né? Qualquer movimento que não seja autômato, ou seja, não parta de si mesmo, pode ser chamado filosoficamente de violência. Você mover um copo, você moveu ele com violência, porque o copo ele não se move por conta própria. Né? E, claro, que não só essas impressões, mas também o movimento da alma, em específico da faculdade da vontade. Porque o que é a vontade? A vontade é aquilo que move a alma. Enquanto que o corpo ele é movido pela ira e pela concupiscência, pelos apetites, né, concupiscíveis e irascíveis, a alma ela é movida pela vontade. A vontade, então, é o coração. E só existem dois tipos de movimento que a gente vai encontrar. Seja nas emoções, ira e concupiscência, seja na vontade. Atração e repulsa. Quais são as duas emoções principais? Dor e conquista. Medo e desejo. Sempre vai nisso. Sempre vai rolar nessas duas direções. Ou vai afastar, ou vai atrair alguma coisa. Sim. Simples assim. Né? Quando a gente fala de temperamentos, a impressão ela é uma manifestação desse movimento da alma. Por exemplo, quando alguém vem e te ofende, isso é uma dor. Isso vai te impelir um determinado movimento. Né? Dependendo do seu temperamento, esse movimento vai ser totalmente distinto. Né? E, conhecendo esse movimento natural, você pode ou refreá-lo ou redirecioná-lo. Por exemplo, se você é um melancólico e alguém te xinga, a primeira tendência é puxar ar.
Como assim a primeira tendência é puxar ar? Por quê? Por que a primeira tendência é o puxar ar? Porque está absorvendo esse choque. Qual que é a emoção que está ali presente? É a indignação. Né? Claro, isso quer dizer que o melancólico nunca vai responder de primeira? Claro que vai, filho. Pô, bate pronto, filho. Dá que eu te dou outro. Simples. Por quê? Porque o tempo varia. E quanto mais a impressão ela é batida, com um bom sistemático que é, a resposta também vai ficar pronta. Sim. Né? Mesma coisa, tinha um fleumático. Um fleumático recebe a mesma ofensa. Vai ficar chateado? Vai. Vai demonstrar reação? Pode ser que sim. Né? Porque se você joga uma pedra na água, a água respinga. Né? Não existe ninguém que não tenha nenhuma reação. Sim. Só que como que isso vai voltar? Isso vai voltar depois de um tempo. Ou pode nem voltar, porque pode nem sequer ficar na alma. Sim. Como assim não fica na alma? Esquece, porque não tem forma, não é importante. Se não cristaliza na alma de um melancólico, então aquilo passa. Fleumático. Isso. Thank you. Ok. Então, a gente tem que analisar então as impressões, as respostas e os movimentos da alma. Né? Certo. Da alma, especificamente da vontade. Mas vontade... Bom, a alma não é uma casa, como os departamentozinhos, né? Então, mas é só um jeito de... Por fins pedagógicos, vamos tratar assim. Né? Então, qual que é o primeiro sinal, o sinal mais externo que a gente pode reconhecer no temperamento de uma pessoa? A face. Como assim a face? Tem um livrinho do Norbert Glas, né? Um autor francês, Os Temperamentos, a Face Revela o Homem, né? É uma sequência de 2 livros. Eu não achei o primeiro até hoje, nem em PDF. Mas aqui ele faz um estudo da harmonização. Ele faz uma coisa chamada de visagismo. O que é um visage em francês? Rosto. Então, esse visagismo, hoje em dia você vê nas maquiadoras e nas cabeleireiras, tudo que faz a harmonização. Para quê? Para criar um rosto harmônico. Claro, naturalmente o rosto não é harmônico, né? Porque quer dizer, é harmônico, mas ele não é sempre simétrico. Né? Então, qual que é a primeira característica que a gente pode olhar? Bom, o mais fácil de identificar é um melancólico. Por quê? Porque os traços de um melancólico, eles são facinhos de ver. Né? Você pode confundir um melancólico com um sanguíneo, você pode confundir um melancólico com um fleumático, ou até mesmo com um colérico. Mas se você olha bem o rosto, você olha com calma, ele vai te entregar. Muitas vezes eu cometi o erro de achar que tal pessoa era sanguínea, mas depois eu parei para olhar o rosto e eu vi que era melancólica. Exemplo, tem uma youtuber que ensina receitas e obviamente ela toda desenvolta, né? Toda esbaforida. Mas daí tem aqueles vídeos de vlog, os vídeos de vlog que entrega a pessoa que não é o personagem. Daí você percebe com calma a reação, o formato do rosto, os olhos. Puta vida, é um melancólico. Né? E qual é a característica mais marcante de um melancólico? O rosto redondo, os olhos pequenos e caídos. Né? Olheiras. As olheiras nem sempre são marcas, mas a bolsa embaixo dos olhos costuma ser mais do que a própria olheira. Por quê? Porque tem um excesso de pele em volta dos olhos, que dá essa impressão de caída no olho. Você nunca vai achar um melancólico zoiudo. Pois é, realmente. E se achar, o olho vai ser caído. Outra marca... Cerveró? Calma, o Severo é uma saveira que deu de frente no poste. E a lanterna ficou caída. Eu nem sei, mas enfim. Bom. Ok, então esse é o ponto mais marcante. Qual que é a variante do melancólico? É saber, agora variante. Tá decaindo. Ai, cacete. Vou te mandar as pampas daqui a pouco. Porque eu tô ficando Passat. Se você entendeu o nome dos caras, tá ficando velho. Meu pai falou hoje que eu lembro do amigo dele que tinha uma Maverick. Eu falei, Jesus! Eu falei, nossa, ele lutava com o Mega Man. Essa você não pegou. Não, porque eu sou anterior, eu era o colega do Wolverine. Antes do Wolverine ser Wolverine, quando ele era só Logan. Mas enfim,
Vamos lá. O rosto do melancólico, então, ele tem essas características. Outro ponto que é expressivo é o nariz. O nariz ele costuma ser um pouco mais bulboso, mais batatão, né? Costuma ter a curvinha. Sabe aquela curvinha? Não sempre bonitinha, mas ela é a curvinha pronta para um óculos. É perfeito. É hoje para o óculos mesmo. É isso mesmo. Tipo, claro, isso é um variante. Você não vai encontrar todos os melancólicos com esse nariz, mas é um indicativo. Outra variante são os lábios, né? Os lábios eles vão ser sempre pequenos e finos. Raramente você vai achar um melancólico com um lábio carnudo, né? E costuma ser aquele lábio fininho e caído. Melancólico ele não costuma sorrir abrindo a boca. Repara. O sorriso do melancólico ou é um smirk. Como que eu falo um smirk? Você faz muito smirk. É o sorriso de canto de boca. Isso, sorriso de canto de boca, né? Esse é o sorriso do Bruno e o meu é o sorriso do ódio. É do psicopata. Basicamente. Eu não gosto de sorrir com a boca aberta porque eu me sinto um idiota. Eu também. Eu odeio. Ai, eu não suporto sorrir mostrando os dentes. Mas o pior é que às vezes quando eu... Não, eu vou fazer uma cara mais legal assim. Eu falo, legal. Nossa, tô com cara de boiola, velho. É palhaço. Mas enfim, tem essa característica. E também o nariz, consequentemente, ele acaba sendo mais caidinho. E o canto da boca costuma ser mais caído. Sim. Só reparar, é mais caído. Falam que é justamente a cara meio mais triste, né? Os traços. Sim, porque... Tudo pra baixo, porque... Sim, porque o fim dos traços eles vão todos para baixo. Como assim eles vão todos para baixo? Eles como se estivesse derretendo. Né? Essa é a característica da tristeza. Quer dizer que o melancólico derrete? Então, ó... Bruno, Isso porque é terra. Se fosse fogo... Mas, beleza. As mãos de um melancólico também são longilíneas. Como assim são longilíneas? Por mais que a mão seja quadrada, tipo a minha, os dedos eles costumam ser compridos. Eles não são os dedinhos curtos, eles são os dedinhos compridos. Claro, não tão compridos e finos quanto de um fleumático, né? Mas eles têm essa característica. A tendência de um melancólico, se você pega um biotipo, é de ser um ectomorfo, né? Não que ele seja gordo, não possa ser um endomorfo, o Kapha, o Karma 4 dos Ayurveda da vida. Mas é uma tendência. Quer dizer que se, então, não. Essa função de se, então, só funciona no processador, nem no cérebro é assim. Né? Enfim, esse é o principal característica da face de um melancólico. Né? Quais são, então, as atitudes normais de um melancólico? Pessimismo, né? Muita crítica e autocrítica. Murmuração todo mundo reclama, mas ninguém reclama mais do que o melancólico. Nem tão bem. Por quê? Porque o melancólico, por que ele é tão crítico? Porque ele tem a noção de que existe algo perfeito. Só que não tem diabo que agrade o bendito do melancólico. Fazer uma citação lá do Instituto Lavelle, né? Justamente isso. O melancólico ele nasce com a saudade do céu. Quer dizer, de uma forma bonitinha e poética, que o melancólico aqui só vai passar nervoso. Sim, e o melancólico, por ter essa associação também com a terra, ele costuma ser uma firmeza. Então, ele não transmite apenas o desejo de perfeição, mas também a permanência. Por que o melancólico ele tem problema quando ele fica indeciso? Quer dizer, ele é indeciso por natureza. Por que ele fica indeciso? Porque ele não sabe qual que é a melhor coisa para fazer. Porque ele já antevê tudo que pode dar de errado e ele vê que nada é perfeito. Então, o melancólico perfeccionista, ele não sai do lugar. E normalmente ele não quer as coisas. Porque é difícil você ativar a vontade de um melancólico. Por quê? Porque não tem nada perfeito o bastante para movê-lo. Por que isso é problema? Porque quando você vai mexer o melancólico, ele fica todo remexido, é um terremoto. Tudo cai, é uma landslide, como que é landslide? Deslizamento. Uma avalanche sanitária. Exato. Por que tudo isso acontece? Porque tudo fica revolto, tudo fica mexido e nada volta pro lugar. E você tenta, acerta daqui, acerta dali. Mano, alguém aqui já tentou cavar um buraco? Nossa. Dá um trabalho, não dá? Putz.
Mas sabe uma coisa que dá mais trabalho do que cavar um buraco? Colocar areia de volta. A Nossa. terra de volta. E pra deixar igual? Pra Gramado. Já colocou grama num lugar? Não, grama não. Nossa, cara, porque você faz o recorte dela ali, tal, e aí se você quer pôr a mesma, tal, pra tampar, quer enterrar alguma coisa ali, nossa, cara, dá um trabalho. Você já enterrou mourão? O quê? Já enterrou mourão? Mourão? Sabe o que é mourão, né? Não vice-presidente. Aham. Mourão é como se fossem... Ai, caramba, esqueci até o nome agora. Sabe aquelas estacas de cerca? Uhum. Aquelas estacas grandes, maiores, de cerca de arame farpado, que é pra segurar boi, se Sim, chama sim. mourão. Aquilo é um mourão. né? Tá. É. É uma estaca. Estaca. Uhum. Só que uma estaca grande e forte. Pra você, cara... Como vice-presidente. É parrudo. É. Pra você colocar um mourão de cerca, você tem que fazer o buraco grande, fundo e largo. E Sim. tem que pôr a terra de volta. Uhum. E o que você tem que fazer pra acertar a terra? Socar. E Nossa. você soca. Nossa, não acredito que saiu tudo isso de terra e que agora eu tô apertando e não vai. Uhum. Né? Isso que é o difícil de você mexer na terra. Sim. Por isso também que é difícil você agradar um melancólico que não tem uma rotina. O melancólico, por natureza, ele quer fazer uma rotina. Uhum. Óbvio, a rotina do vício é muito mais fácil do que a boa rotina. Né? Então, pra você mover, é na base da porrada. Né? Uhum. Não fisicamente, né? Mas, tipo, é no desconforto. Né? No físico também. Ajuda. É um bom incentivo. Sim, mas eu vou falar aqui de mim. Uhum. É muito... Estamos falando de vontade é querer. Então, uma pessoa só quer realmente alguma coisa quando isso move a sua vontade. Sim. Né? Porque se move a sua vontade, atrai todo o seu ser, corpo e alma, todo o seu composto, Exato. corpo, alma e espírito, sim, alma e espírito são diferentes, para obter aquele lá, aquele bem desejado. Só que é difícil querer alguma coisa. Uhum. E normalmente quando eu quero alguma coisa, eu vejo aquilo que eu quero, eu vejo a minha fraqueza, eu vejo o fato de que eu não quero, daí eu começo a ficar bravo, começo a ficar revoltado, falo, não, eu vou querer isso daqui. Eu fico bravo e sou movido pela força do ódio. Isso que eu chamo da força do ódio é o jeito melancólico de eu vou fazer essa bagaça. Porque tudo que o melancólico quer, ele vai e faz. O problema é que o filho da puta não quer. Não quer de verdade, né? Exato. Quando ele quer, é. E justamente o negócio que eu falei da porrada, não precisa ser às vezes porrada física. Uma porrada moral. Às vezes é justamente esse chacoalhão moral. E fala, poxa cara, o que você quer da vida? O que sabe, tá aí pensando se compra ações da bolsa, se investe no mercado de ouro, se sai por aí procurando pepita no rio, sei lá. Mas não se move. É preciso desse chacoalhão moral pra justamente, mano, acorda. Mas É aqui isso vale que eu uma... falo da violência. Não, mas aqui vai uma coisa importante. Você não pode abordar um melancólico da mesma forma que você aborda um colérico. Ah. Uhum. Por quê? Porque o colérico ele funciona muito bem com choques de realidade. Sim. Né? Porque ele precisa da humildade, como nós já falamos. Né? Uhum. E a humildade vem pela humilhação. O melancólico, dependendo da forma como você o aborda, ele trava. Ele trava, é verdade. E por que ele trava? Porque você pega um martelo, Sim, né? uhum. E bate com ele na terra. Nossa. O martelo fica preso na bosta Uhum. da terra. Né? E fica o buraco ali depois. Sim, se você conseguir tirar ainda, depois... A motivação do melancólico, primeiro, o mais importante é ajuda ele a achar um norte. Uhum. E simples. Você pode falar, o melhor jeito de você motivar um melancólico é dizer, calma, as coisas não são tão ruins assim. Uhum. Tem uma luz no fim do túnel. E onde está a luz? No fim do túnel. Para eu chegar, tem que passar pela parte escura. Ora bolas. Filósofo. Né? Eu que fiz isso. Eu que escrevi. Ok. E é justamente isso. Você tem que mostrar essa luz no fim do túnel pro melancólico. Né? Uhum. Ok, o melancólico ele começa a agir na total necessidade. Né? Então, esse desconforto ele é necessário. Né? Que seja o quê? O melancólico ele precisa aprender a nadar. Joga ele na piscina. Beleza. Porque ele vai te odiar? Vai. Uhum. Mas vai nadar. Sim. Né? O melancólico precisa decidir o que ele quer da vida. Ok? Deixa ele se ferrar.
Na hora que ficar sem opção, ele vai achar uma única opção e vai dar. Exato. Tipo, eu tô falando isso, gente, porque é o jeito que eu funciono. Né? Conhecimento de causa. Isso, e também a motivação do melancólico não vai chegar na porrada e nem no amorzinho. Tem que... Ó, o temperamento mais difícil de lidar eu sei que é o nosso. Porque é o mais chato, é o mais criterioso, é o que dá mais trabalho. Né, amor? Ela tá com fone, acho. Amor? Bu? Vem fazer uma participação especial? Vem fazer uma participação especial? O que é? Eu não tava ouvindo nada porque você tava... Ela tava rindo aqui no fundo. Eu achei que ela tava rindo de você falando de si. Mas aí a risada, ela continuou. Eu falei, ela tá de fone. Não, era do vídeo. É que eu tô falando o seguinte, amor. Que o temperamento mais chato de mexer, de educar, é o melancólico. Porque você não pode ir só no amorzinho, tampouco e pode ir direto pra porrada. Dá um trabalho de você achar esse bendito meio termo. Não é mesmo, amor? Sim. Eu tenho que evoluir. Você tem que evoluir. Ah, tá. Sim, é muito difícil mesmo educar o melancólico. Porque, tipo, se você vai muito, tipo, com os dois pés no peito, ele fica chateado e nunca mais fala com você. E nunca mais esquece. Se você vai muito levinho, ele não entende. Então, tipo, você tem que achar um meio termo. E o melancólico tem que estar disposto a ser corrigido também. Então, tipo, eu acho que, tipo assim, você tem que chegar no melancólico corrigindo ele assim. Olha, você que é uma pessoa correta, justa, por que você fez isso? Ou então, tipo, olha, tal coisa. Eu sei que você é uma pessoa organizada, sei que você é uma pessoa inteligente, mas aconteceu isso. E foi uma situação meio chata. E eu não queria que acontecesse mais, porque eu fiquei chateado. Mas assim, é uma coisa leve, assim. Bom. Então, você tem que entrar, tipo, mais ou menos no meio termo, porque não adianta. É igual, por exemplo, se você for educar... É que você tá falando melancólico, mas, por exemplo, se você for educar um sanguíneo, uma criança sanguínea, sei lá, bateu no irmão, você tem que colocar ela de lado e falar assim, olha, você não sabe socializar, não sabe se comportar com as outras pessoas, você vai ficar no cantinho. Se você faz pro melancólico, obrigado. Eu vou bater mais nas pessoas. Agora, você fala isso pro melancólico, dá graças a Deus. Nossa, ele ainda feliz no canto. Legal, Aí, vou bater mais nas pessoas, daí menos gente gosta de mim. Então, aí, mas ao mesmo Pera. tempo você fala assim, pro melancólico, você vai sair com seus amiguinhos agora. Depende dos amiguinhos, pode ser uma péssima influência pro melancólico. Então você tem que saber muito bem o que está acontecendo. Agora, quando o melancólico é uma pessoa madura, uma pessoa adulta, adulto não é sinônimo de madura, mas enfim, vamos fazer de conta que é. Quando uma pessoa é adulto, Na época da adolescência, né? Adolescência, você tá disposto a corrigir a pessoa. Por exemplo, no nosso começo de relacionamento e tal, eu era extremamente estúpida com o Rodrigo, porque eu achava que era assim que tinha que fazer. Até que o dia que ele chegou pra mim e falou assim, não adianta você falar assim, porque você só me magoa. Aí eu, poxa, eu não quero me magoar, porque eu gosto dele, né? Eu me acostumei. É uma piada interna. Piada interna. Então, e aí... Piada de casal, na Piada de verdade. casal. Mais interna do que isso. Vai lá. Aí, é quando você fala assim, você fala pro melancólico, tipo, olha, você é uma pessoa tão inteligente, você é uma pessoa que tá, tipo, tão à frente, sabe? E aconteceu essa situação, eu fiquei chateada, então eu não queria que acontecesse mais. E pronto, tipo, não fala mais, entendeu? Falou uma vez, já basta pro melancólico. Não precisa ficar repetindo igual pro sanguíneo, porque o sanguíneo esquece. Ele leva a bronca e esquece. Na verdade, o sanguíneo é até engraçado. Eu lembrei de uma vez que eu era pequena, minha mãe mandou eu não subir naquela árvore. É uma árvore de abacate. Não era pra subir na árvore de abacate. Eu lembro de eu pequenininho olhando assim, pé de manga, pé de goiaba e pé de abacate. Eu, qual árvore que não era pra subir? E eu já tinha apanhado, porque era um pé, sei lá, de quantos metros tinha. Eu acho que mais de 10 metros. Eu subi até o topo. E minha mãe ficava louca com isso. E não era pra subir naquela árvore. Eu subi naquela árvore, porque... Aí depois ela chegou e falou assim, por que isso? Deu, era essa que não era pra subir. Lembrei agora.
Só que minha mãe achava que eu tava fazendo de propósito, porque eu sempre fui debochada, mas enfim. É a diferença. Seria a Eva sanguínea? Não lembrou da árvore também? Olha, a Eva eu não sei, mas a serpente... Não entendi, não. Cara, assim. Na verdade, eu até entendi, só que eu não achei graça. Não achei. Tá? Eu não sei se vocês estão morrendo de rir. Eu achei. E o Adão era melancólico também, então. Não, ela era fleumático, não fez bosta nenhuma. Tá dormindo, largou a mulher lá. Ah, mas depois pra culpar os outros, ele foi lá. Isso aí É caráter, né? Isso aí é. Seu feio bobo chato. Tá bom, obrigado, meu Ah, amor. tô me dispensando. Tchau, gente! Nossa, parece coisa de samba, né? Tá, vou embora. Isso, minha gente, é uma sanguínea típica. Toma conta. Bom, mas enfim. Melancólico já. Melancólico é isso. Então, realmente, para você educar, você tem que ver as atitudes e as tendências do melancólico. O melancólico tem a tendência à solidão e a tendência a ser introspectivo. Ou seja, tem que olhar ali. Ele gosta muito de olhar para si, ele gosta muito de analisar as coisas. Só que, né, não dá para viver no mundinho da cabeça, né? Tem que focar na realidade. Né? E é interessante aquele apontamento que o Padre Antônio coloca no livro dele, dos 8 temperamentos, né? Aquela empatia seletiva. Então o melancólico ele tem uma empatia. Então você utilizar uma analogia para o melancólico às vezes funciona bem. Só que é muito seletivo. Então tem horas que ele vai conectar com alguma coisa que você menos espera e vai funcionar. Mas tem hora que você pode dar o exemplo que for que ele não vai conseguir se conectar. Vai ser algo irreal para ele. Algo que não vai encaixar. Então, quando se encaixa perfeitamente, acredite, o melancólico ele vai sentir partilhar daquela dor ou daquele sentimento que você quer ensinar através de uma determinada situação. Então, é aquele negócio do exemplo, né? O exemplo arrasta, para o melancólico ele vai funcionando dessa maneira também. Bom, isso nos leva para o próximo temperamento, que é o fleumático. Que esse é um pouco controverso, né? Por quê? Porque a tendência do fleumático é ser mais rechonchudo. Como assim ser mais rechonchudo? Os traços mais comuns de um fleumático é um rosto redondo, mais cheio, é rosto de gente boa, porque só quer paz, não quer briga com ninguém. Quem tá com seu chocolate na mão e tá em paz, não quer briga com ninguém. Né? Mexe o chocolate pra ver. Né? Porque é comum que você veja os fleumáticos que serem mais gordinhos. Por quê? Caraca! É comum, exatamente. Por quê? Porque eles têm a tendência a ser os endomorfos. Tem facilidade de engordar. Por quê? Porque eles vivem na inércia. Eu só conheço o fleumático magro, cara. Agora que eu tô... Olha, é que você conhece um pouco a gente fleumática, viu? Porque assim, quando você pega... É que eles não têm atividade nenhuma. Falou fleumático, eu só lembro o Rodolfo e Rafa. Tá. Os dois. É que você só conheceu os dois. Assim. Né? Não, eu conheço mais gente. O Cauã. A Fer. Qual Fer? Carmelo. Ela é o exemplo do gordinho que eu tô falando. É verdade. O rosto rechonchudo, o queixinho redondo. Sim, verdade. Eu sei que é feio reparar nas pessoas, mas até as canelas dela, era canela de fleumático. Caraca. Ok. É que eu nunca vi o pé dela, mas o pé dela eu garanto que era pé de fleumático. Pé redondinho, pé pequenininho. A mão de um fleumático não costuma ser longilíneo. Costuma ser mais rechonchuda mesmo. Costuma ser mais cara de gente boa. Porque é quase impossível você ficar bravo com um fleumático. Por quê? Porque outra pessoa que eu vejo, posso estar errado, mas eu olhando apenas a análise física, eu diria que o Chesterton ele é um fleumático. Por quê? Porque a aparência física dele é de bonachão. É de uma pessoa mais gordinha, mais de bem com a vida. E não tem tanta vivacidade nas fotos que eu vi dele. Mas ele era sanguíneo mesmo, cara. Não tem... É justamente aí. É aí o X.
Porque ele chegava, o ambiente se tornava ele. Ele era expansivo pra caramba. Sim, mas... E aí não dava, não tem jeito. As outras características do fleumático faltam. Então, ele é perdidaço. Chegava na estação de trem, pra onde que eu preciso ir? Chama Francis que eu não sei onde que eu vou. Tá vendo como que a análise psicológica estava sendo mais importante do que o rosto? A mulher na rua chega pra ele. Um homem forte, um homem jovem desse tamanho, podia estar no fronte de batalha lutando. Aí ele, senhora, se você olhar pelo meu tamanho, eu estou no fronte e estou aqui. Mas enfim, qual que é outra característica do rosto do fleumático? Também é o olho pequeno, mas não o olho pequeno para baixo. É um olho concentrado, um olho de peixe morto. Como assim um olho de peixe morto? Tem uma falta de expressividade ali. É uma constante. É realmente a questão da água. Porque a água, quando ela está plácida, É apático. não é nem apático, né? Não chega a ser apático. Chega a ser realmente plácido. Se você quer um significado para a palavra plácido, é um sinônimo para fleumático. É calmo, é tranquilo, raro, não tem rompantes de ira. Quando tem, você nem percebe, né? Porque É tão sutil. é sutil. E é normal você ver também o rosto, ele fica muito parado. Não, o lábio, ele também fica uma linha reta o tempo todo. Eles também têm um riso tímido como os melancólicos. Só que não chega a ser uma coisa, sei lá, meio descaradamente desprezível. Mas quando quer rir na cara, ri. A situação, nossa. Mas claro que aí não é tendência do temperamento, você tem toda a formação. Tá. Porque, ó, outra questão do rosto do fleumático é a testa, que ela costuma ser maior do que o queixo. Como assim? Se você olha um melancólico, um fleumático de perfil, normalmente, não sempre, a testa é mais proeminente do que o queixo. É a testa do pensador. Né? Ele não é analítico como um melancólico. Ele não é metódico como um melancólico. Ele só é constante, ele só é preguiçoso. Né? Como assim preguiçoso? Tem gente que confunde o melancólico com quem faz drama, com quem só chora. Mas não, o melancólico é quem segue sistemas. Se você pega um fleumático, você tem que pegar na mãozinha dele e dizer, faz esse guarda-chuva. Ah, não, é muito difícil, eu não sei fazer. Deixa quieto aí. Enquanto o melancólico faz isso porque realmente acha difícil, o fleumático, não, vai dar muito trabalho. Pra que isso? Né? Então o melhor jeito de educar um fleumático é fazer com que ele tenha uma rotina. Mais até do que um sanguíneo. Porque as atitudes de um fleumático, elas são todas paradas, elas tendem para a paz. É sempre ele é um conciliador, ele é diplomático. Isso faz com que muitas vezes ele seja deixado de lado, ele seja pisado não como terra, mas pisado tipo ser aproveitado mesmo, né? Você tomar vantagem dele. Sim, feito de tonto, né? Sim, e é uma tortura você pedir para um fleumático para ele ser expressivo. Vamos lá, você tem que motivar as pessoas. Cacete, como que eu vou motivar as pessoas se eu não estou motivado? Exato. Ou seja, você tem que mostrar que tem um caminho. Se você pega a água e põe no encanamento, ela vai para qualquer lugar. Desde que tenha esse sistema, esse encanamento. Exatamente. Né? Claro que a água... Isso não quer dizer que um fleumático não fique bravo. Não se esqueça que existe o tsunami. Existe o tsunami, quando tem uma barragem e ela estoura, né? Mano, não queira ver um fleumático bravo. Fleumático bravo é aquele, nossa, eu vi uma vez na vida e não quero ver de novo. Sim, eu já vi o Rodolfo bravo. Bravo. Demorou, mas ele tá bufando ali. É raro, mas acontece. Dá trabalho. E outra, tem fleumáticos e fleumáticos, né? Tem os fleumáticos que eles são um pouquinho mais secos, né? Tem um aporte mais seco, que eles têm um pouco mais de forma. Ou seja, eles defendem a sua opinião. Normalmente eles vão com a galera. Então esse é um erro. Como você motiva um fleumático, é você colocar ele também com boas companhias. Porque veja, quem era fleumático dos Santos? Santo Tomás de Aquino. Mas ele tinha uma vontade forte. Né? Porque ele sabia onde ele queria ir. Sim. Então, quando você move a vontade,
nada segura. Né? Você consegue transportar a água de um recipiente para o outro se tiver um barbante molhado, né? Desde que você mostre a direção. A tendência é sempre a nivelar. Simples assim. Próximo, algo a falar dos fleumáticos? Os fleumáticos são muito de boa. Esse negócio da testa ajuda muito. Sim. E a fala também, né? Costuma ser uma fala que passa essa tranquilidade. Não, a fala nem sempre passa tranquilidade. Por quê? Eu conheço fleumáticos que falam muito rápido e muito incisivos. Ah, Emerson. O Emerson. Verdade. O Emerson é melancólico. Ele é fleumático. Não é, cara. Ele é fleumático. É. Ai, rapaz. A gente discutiu 1 hora já disso. Na conversa com um amigo ainda. Ele falou, eu sou fleumático. É que tem coisas que não aparecem. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa do Ítalo, né? Ele, quando ele vai falar das fleumaticidades dele, aí ele mostra ali na questão mais interior. Não tá tão exterior. Mas o Emerson é justamente isso. Ele tem essas coisas do fleumático. Do fleumático, ele muito na hora que vem pra ele, não na hora que sai. Mas na hora de absorver e tal, tomar uma decisão, coisas assim, se motivar. Justamente disso. Ok. Então... Ok. Mas outra pessoa que fala rápido também pra caramba é a própria Rafa. Ah, Rafa, com certeza. E ela é empolgada, ela vai. É verdade. Tipo, isso é um movimento. E por ser movimento, isso não quer dizer que melancólico, fleumático não se mexe nunca. Não, pô, larga a mão, velho. Exato, mas eu falo dessa calma, por exemplo. Então pode ser tipos diferentes de fleumático, talvez? Porque essa fala calma é muito, assim, entrega o jogo. Olha, eu vou falar que a característica maior de um fleumático não é necessariamente falar calmo. É ter dificuldade de colocar em palavras aquilo que ele quer. Por isso que fala calmo. Porque dá trabalho você formular uma ideia. E eu não sei se eu mencionei, mas o fleumático, ele gosta de placidez também. E ele gosta de equilíbrio. Sim. As pausas na fala de um fleumático, elas surgem de uma incerteza do que eles estão sentindo. Não necessariamente porque não tem o que dizer. Né? Isso aqui foi uma fala típica de fleumático. Sim. Eu, enquanto melancólico, eu falo que não, o mundo interior é tão grande e tão vasto quanto. A diferença é como aquilo se cristaliza. No fleumático se cristaliza como gelo. Então vai cristalizando devagar. Né? E não tem muita umidade quando cristaliza. Né? Quando cristaliza o gelo, ele fica seco. Sim. É por isso que a gente prende a língua no gelo. Porque ele absorve rapidamente a água. Porque ele necessita daquela umidade. Né? Diferente da terra. A terra está sempre úmida, mas ainda assim ela é seca. Nesse sentido que ela não absorve água, ela mantém a forma. Simples assim. Tá vendo a diferença de um fleumático para um melancólico falando? Total. E quando a gente passa agora para o próximo, que é o sanguíneo, é o mais fácil de ver também na questão do rosto. O rosto é alegre, transmite vida. Os olhos costumam ser grandes, os lábios costumam ser mais fartos, a maçã do rosto é proeminente, as sobrancelhas costumam ser mais arqueadas. A vivacidade é o que marca o sanguíneo. Claro que se qualquer pessoa ela é um pouco mais expressiva, ela pode ser tomada por sanguínea, né? Isso já aconteceu comigo, já pensaram que eu era sanguíneo porque eu sei me expressar, porque eu tenho uma expressão facial muito boa. Mas isso são anos de teatro e imitando o desenho animado. Simples assim, né? A fala também, a fala é fluida, a fala é encantadora. Por quê? Porque o principal do sanguíneo é a comunicação. Por isso que a boca é grande e a maçã do rosto é proeminente. Porque são os órgãos que eles facilitam a fala. Eles também passam um sinal. Mesmo que quando ria o olho fica pequeno, o olho é vivo. Como assim vivo? Ele brilha. E quando você vê um sanguíneo triste, mano, é muito pior do que você ver um melancólico nos seus piores dias.
Porque parece que toda a vida que ele tinha faz um buraco negro que puxa tudo de volta. Uhum. Nossa, quando você confunde um melancólico, um sanguíneo, perdão, com um colérico, normalmente é por essa ação. Mas você nunca vai conseguir dizer que os dois são iguais na ação. Mesmo o sanguíneo, quando ele é metido a colérico, né, que ele tem esse aporte mais seco, tende a ver o rosto ali dele. Bobão. Diego. Essa cara de bobo de sanguíneo. Porque sanguíneo é isso, né? Essa expansividade, essa alegria. Sim. É a alma da festa, né? Mesmo que ele fique na dele, mas seja mais tímido. Mas isso é mais fácil, né? As atitudes do sanguíneo, normalmente elas são realmente despretensiosas, mas elas são chamativas e exuberantes, né? Pessoa que fala com a mão, temos. Teve uma vez que eu saía para conversar com um grupo de amigos, a gente ia na casa das pessoas e às vezes sentava do lado de um que era sanguíneo. Ele falava calmo, mas ele falava assim com as mãos. Falava, pô, calma filho, calma, daqui a pouco você vai passar a mão na minha careca, velho. Tá falando regindo uma orquestra, né? É, e basicamente, e tipo, qual que é o grande legal do sanguíneo? O sanguíneo é um grande motivador de pessoas, né? Ele não é bom de conhecer as pessoas, de aliar as pessoas, porque as relações são de certa forma rasas. Como assim rasas? Fica na superfície, pega aquilo que é mais básico, pega aquilo, opa, isso aqui já é o suficiente, né? Se você pega um relacionamento de um sanguíneo, é um relacionamento de Pareto. 80% das relações de um sanguíneo vem das 20% vem de 20% da relação. Pronto. É isso. Simples assim. O rosto do sanguíneo é mais fácil também de ver, cara, justamente por causa do nariz. O nariz costuma ser perfeitinho, cara. Sabe aquele narizinho parece que foi desenhado? Tem melancólicos que tem também, mas enfim, é característica típica de sanguíneo. Por quê? Porque é da harmonia. Claro que pode ou não ter, né? Eu conheço um sanguíneo que tem uns nariz muito feios, né? Que é umas natas. Inclusive, meu amigo que faleceu, ele era sanguíneo. E tinha uma senhora numa nave. Eu não lembro. Enfim. Mas o sanguíneo, eu acho que o melancólico ele nasce com aquele radar natural para sanguíneo. Me irritou. Ah, cara, não. Tô achando que isso é mais coisa mais... Não é um radar natural. Porque tudo irrita o melancólico. Mas como um sanguíneo, olha, é diferente o nível de irritabilidade. Posso estar pegando a minha situação de merda e a minha situação micro, transformando em macro? Posso. Mas conseguir tirar ele do sério como um sanguíneo Enfim. Cara, meu temperamento favorito é o sanguíneo ainda. Tipo, não mudou desde aquele primeiro episódio nosso. Sim. E não é porque eu sou casado com uma sanguínea, é porque eu tenho mais jeito para lidar com sanguíneo do que com qualquer outro temperamento. Me irrita, mas tipo, sou eu, tudo me irrita. Eu me irrito, né? Tudo me irrita, e isso é um defeito meu, não é do meu temperamento. Sim. É verdade, não, pode ser eu que tô sendo chato pra caceta também. Enfim. É que tá marcado. E aí, quando acontece... E tipo, normalmente o porquê que o sanguíneo ele irrita um melancólico? Porque invade o espaço dele. Ah, total. Simples. Né? Sim. Mas outra coisa, uma coisa assim que eu percebo realmente dos sanguíneos é o quê? O sanguíneo normalmente é bonitão. É aquele que tem alguma coisa, uma beleza ali que às vezes é aquela famosa católica lá que você menciona sempre quando fala de sanguíneo, né? Que eu descobri que ela é melancólica. Ela falou que era sanguínea? Misericórdia. Revelações bombásticas. Eu também vi falando pessoas que eu confio no julgamento dizendo que é melancólica. Meu Deus do céu. Daí eu parei pra olhar. É verdade. Eu não acerto de primeira os temperamentos das pessoas, tá? Por quê? Porque precisa de convivência, né? Ou seja, quem vai conhecer melhor seu temperamento é teu pai e tua mãe, que viu você criança. Mas assim, sempre é bonitão, sempre tem uma aparência assim que é agradável e sempre atrai, assim, mostra que é bonito, é bonitão, é bem afeiçoado. Sim, e por quê? Qual que é a luta dele? Contra a vaidade, ué. Exato.
né? Porque, eu sou bom. Eu sou legal. Não, mas pera, eu não sou tão bom assim, mas eu não posso falar pros outros, não, vai pegar mal. Não, mano, não dá, não rola, bicho. Simples assim. Exato. E aqui a gente chega no colérico. Vixe, aguentou até aqui, colérico, será? Aguenta, velho. Quem não aguentou também, tá fazendo o que? Vaza. Qual que é a principal característica do rosto do colérico? Cara de bravo. E o que dá a cara de bravo? Nossa, principalmente os olhos, o formato, o jeito que olha ali. Sim, porque os olhos costumam ser estreitos. Estreitos em que sentido? Estreitos de quem tá com foco. Vegeta. Vegeta. O desenho da sobrancelha dele, ali já. É só você pegar também, por exemplo, só você pegar qualquer foto de Napoleão. Porque ele tem cara, de quem tá de olho no prêmio. Olha o nosso presidente também. Pois é. Exatamente. Quando você tem esse olhar, tipo, olho no prêmio, você vê. O cara olha pra você, tá conversando de boa, parece que ele tá bravo. É por isso que algumas pessoas me confundem com um colérico. Não é por causa da minha atividade, é por causa da minha facilidade em irritar e a minha cara de ruim. Né? Eu tenho uma cara de ruim por quê? Porque durante muito tempo tive cara de bobo, falei, não, vou mudar minha cara e ficar com cara de ruim. Eu era metaleiro. Então, você imagina. Ai. Quantas velhinhas atravessaram a rua por minha causa também pelo exato mesmo motivo. Você lembra aqueles moletom que vendia na caveira, com a estampa atrás, preto e tal? Clássico. Nossa, eu tinha um do Rammstein. Nossa, era um do Rammstein e um do Arch Enemy. Putz! As velhinhas eu olhava, o que esse Exu passando aqui? Mano, eu só tive um desses, que era do Blind Guardian, obviamente. Deixa eu adivinhar, azul, escrito Blind Guardian em amarelo embaixo. Não, era preto, obviamente, só que eu tô tentando lembrar qual que era. Eu digo a estampa. Azul é a estampa. Não é isso, não. Minto, não foi do Blind Guardian, foi do Acid Earth. Com a clássica do Horror Show. Nossa, eu gostava tanto daquele. Nossa, porque eu gostava desse moletom. Tipo, eu usava até ficar cinza, né? O meu do Rammstein eu tingi, cara. Comprei tinta preta lá. O meu não tinha como tingir porque já ficou puído, porque eu só tinha um. Porque eu sempre fui minimalista, né? Como eu nasci pobre, mas não nasci otário. Eu também não caio no conto do vigário. Mas daí, beleza, eu sempre tive esse um. E eu usava ele e tal, beleza. Mas o que mais me marcou foi uma vez, que era 10 horas da noite, eu tava no ônibus. Eu desci no ponto, perto de casa, desci pela porta de trás, e uma mocinha desceu na porta da frente. Eu tava com o uniforme do serviço, né, que era uma polo, sei lá, meio verde, meio cinza, sei lá que diabo era aquela cor. Tipo, enfim. Beleza. Daí a mocinha desceu, começou a andar, eu tava lá atrás, ouvindo meus rock. Daí ela virou a esquina. Tá, beleza, tranquilo, né? Virei a esquina, na hora que eu viro a esquina eu vejo que ela tava correndo. Meu Deus do céu. Isso porque eu já tava aguardando a distância segura pra ela não achar que eu era um estuprador. Pelo amor de Deus. Não funcionou pelo visto, né? Nossa. Mas enfim. Sanguíneo também fala... colérico também fala alto, né? Também é expansivo. Só que ele não faz a mínima questão de ser agradável. Sabe a empatia seletiva que o Bruno falou do melancólico? Está presente no nível máximo no colérico. O colérico só quer agradar a quem desperta o interesse dele para atingir um objetivo futuro. E olhe lá. Coléricos são interesseiros? Puramente. Porque eles são mais secos, né, do que o melancólico. Porque o melancólico, a frieza, ela não extirpa a umidade. Sim. Né? Já o fogo, ele extirpa, ele consome tudo. Né? E eu tenho foco. E o colérico, ele sabe o que ele quer. Não é igual o melancólico que não sabe o que quer. Todo colérico sabe exatamente o que quer e o que tem que fazer. Né? O problema é esse, justamente esse. Ele falta noção de que, calma, segura aí, filho. Né?
Simples assim. Então, as atitudes do colérico são sempre, então, exuberantes e sempre focadas. Claro que normalmente ele é um tratorzinho, ele sai fazendo tudo e é bom ter um melancólico atrás para ir acertando. Sim. Recorda aqui o dia que a gente conheceu os singulares da troca do pneu. Que foi é um dos exemplos tão bons assim para elocubrar essa situação, né, e ilustrar para quem nos ouve. A gente conheceu uma freira, né, irmã Virgo Singulares, lá nas servidoras, e ela veio procurando a gente porque tinha furado um pneu de um carro lá. E aí, beleza. De um carro não, uma van. Uma Master. Bom, ela pediu pra gente ir lá trocar, mas ela veio com uma tranquilidade. E ela veio assim, muito calma, muito plena. Mas a hora que a gente começou a mexer no pneu, a gente viu o olhar de, mano, eu preciso que esses 3 patetas faz logo. E não tem as ferramentas, não acho, porque não achava o macaco do carro certo. Mas aí que tá. Eu preciso disso. Ela ia e trazia. E ela ia e trazia, exatamente. Ela foi atrás. Ela não ficou ali julgando a gente, você pode imaginar. Sim. Se fosse um melancólico, julgaria. Exato. Mas nos 3 segundos antes que a gente pensava em alguma coisa, ela tava assim, por favor, que eles consigam fazer logo. Tanto que a gente perguntou pra ela, né? Falou, nossa, a senhora colérica assim, desse jeito? E com essa tranquilidade, eu aprendi aqui que São José ele vai prover sempre alguém pra ajudar e resolver o problema. Eu falei, caraca, poxa, aqui é um exercício de virtude, assim, sabe? Pra realmente, primeiro, a humildade para pedir uma ajuda. Segundo, deixar que essa ajuda trabalhe. E nas últimas vezes que a gente foi, aí ela colericou geral. Ok, that's cool. Mas enfim, e a gente já discutiu como motivá-lo também, né? Dar uma missão. Óbvio. Ou o duvido. Ou o duvido, que é a mais divertida. Nossa. Né? Enfim, como educar os temperamentos? Mas o que mais que o colérico tem de mão, assim, essas coisas? Tem mais detalhe? Olha, ele costuma ser... Olha... De biotipo também? De biotipo não tem tanto assim, né? Porque assim como o sanguíneo, por ele ser expansivo, então ele não fica tanto preso ao corpo, né? Nesse sentido de forma. Você pode muito bem encontrar um colérico magrelo, porque ele faz muita coisa, um ectomorfo, ou você vai encontrar um endomorfo que, tipo, é gigante de gordo, mas é ativo pra caramba. Tipo o rei do crime do Demolidor. Tipo o rei do crime, exatamente. Vanessa. Mas você vê que o personagem do rei do crime, por mais que seja colérico, ele fala devagar. Sim. Thank you for your cooperation. Parece uma besta enjaulada. Exatamente. E aí ela tá isso. tentando ser calma. Exatamente isso. Né? Não tá ligado à atividade, mas tipo, na exuberância do negócio. Né? E como a gente educa um temperamento desse? Né? Duvidando, né? Ou dando missão. Porque ele não funciona na força do ódio, ele funciona na força da missão. Tarefa, beleza, próximo. Tá, beleza, fiz, próximo. Né? E assim. E como que a gente ensina alguma coisa para cada temperamento, Bruno? Aqui, papo de professor. Bom, primeiro eu já devo dizer que a minha experiência é um pouco menor nesse assunto, porque eu não tive... O meu conhecimento de temperamento é mais recente. Eu comecei a aplicar mais para agora. Mas, cara, é interessante ver que quando você dá um incentivo certo, da maneira certa, o aluno rende. Então, aquilo que você falou, a missão pro colérico, vai lá faz tal coisa. Ele vai fazer do jeito dele, normalmente é o certo, mas... É o que funciona. E nem sempre o que funciona é o certo. Porque eu já tive alunos coléricos que... eu sei inglês, eu sei me comunicar. Mas ele falava como se fosse um russo, assim. For example, you see a deviation on the project, you need to go and fix it. Vodka, Smirnoff. Ok. E tipo, puta colérico, fazia tudo. Né? Tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E como que eu cativei o bicho? Mostrando que eu sabia do que eu tava falando.
Gravou. Não perdoava os errinhos? Não, mas tipo, não, beleza, você tá certo, ok. Gravava ele falando e mostrava na sala inteira já. Boa. Pior que esse aluno, sim, a gente tinha o costume de gravar a aula. Uhum. Porque eu usava isso pra dar de feedback. Ó, aqui você falou isso, sabe Sim. por que você falou isso? Por que você está errado? Por causa disso. Uhum. Não, melhor coisa. E é justamente direcionar para aquilo que é a necessidade do aluno para aprender. Então, às vezes, assim, em turmas com mais de 20, fica mais difícil você conseguir gerenciar assim perfeitamente, né? Por isso que a escola é um caos, né? Botar 40 crianças numa sala. Aí tá o problema de método. É. O problema de método. Porque quando você fala em ensinar de fato, eu só acredito em ou ensino particular, com tutoria, ou grupo pequeno. É. Por que eu falo isso? Porque é o que funcionou durante séculos. Sim, né? Quando você junta um monte de gente, você junta no quê? Você junta em universidade, pessoas que já estão com a sua formação básica. Então eles estão todos ali para pegar o conhecimento. Sim. Né? Ouvir alguma coisa e aí adaptar. Exato. Mas agora, ensinar de fato crianças ou mesmo adultos, ou é grupo pequeno ou individual. Sim. Não tem jeito mesmo. Porque nessas fases, nessa faixa etária, precisa de muita atenção, muita correção, muito cuidado ali e realmente focar para ordenar tudo ali, para convergir para um bom ensino. E que a criança demonstre esse aprendizado depois. Tanto que a forma de avaliar também varia. Eu não acredito em prova. Exato. E outra, eu não tenho experiência com crianças, tá? A experiência com crianças é bem pouca, mas misturar adulto com adolescente na sala, você vê muita dificuldade. Porque são cérebros diferentes, com sistemas de aprendizado diferentes, Sim. tendo que ver a mesma coisa. Exatamente. A resposta, a forma de leitura, principalmente às vezes quando é um adulto que não teve uma educação boa ali também. Então isso já dá uma diferença ali. E outra coisa também é quando tem um adulto muito avançado. E aí os adolescentes ficam segurando também. Nunca vi isso. Então, Eu nunca vi isso. Eu sempre vi o mais velho se segurando. Porque os adolescentes... Vamos lá. Vamos ser sinceros. São raras as aulas que eu dei para pessoas de poder aquisitivo baixo. Né? Porque, eu preciso aprender inglês. Óbvio, é classe média para cima. Né? Então, sempre tive aula... Você tem ideia? Eu dava aula para aluno de objetivo, do Leonardo, do... Ai, como é que chama? As outras escolas grandes? Rosa. O Luiz Rosa, mas o Luiz Rosa ela já é menor. Qual que é o nome da outra? Maior? O Divino. Né? Todos esses. E qual que era o esquema da aula? O esquema era sempre o mesmo. Eu fazia eles conversarem, eles falavam... Tinha gente que conversava de igual para igual, adulto com adolescente, beleza. Mas o adulto, ele se segurava. E por que o adulto... Por que eu acho, né, que ele se segurava? Porque ele viu o adolescente e falou, pô... Mano, se eu der uma fora aqui, esse adolescente ele vai me passar daqui a pouco. Né? Claro que eram raras essas ocasiões, porque nessa escola em questão, o máximo de alunos por turma eram 6. Nossa. E era só para conversa. Tipo, era multilevel, beleza, mas era próximo. E assim, tem gente que tem dificuldade com um tema específico. Tem gente que não entende. Quando você coloca muita gente na sala, a pessoa ela só vai repetir e ela vai sentir vergonha de perguntar. E se perguntar, não vai ter tempo para que assim você consiga sanar aquela dúvida em específico. Né? Pessoas são diferentes e temperamentos são diferentes. Você nunca vai ouvir um melancólico ou um fleumático levantar a mão na sala. Eles são um tipo de pessoa que te procuram depois. E se você pede para um deles falar, você está fazendo tortura. Sim. Por quê? Primeiro, que se tiver um colérico e um sanguíneo, os dois vão rir na cara. Óbvio. Né? Simples Exatamente. assim. E nada para ensinar isso daí, como passar vergonha na sala de aula, né? Nossa, o resultado disso... Teve uma vez que tinha um menininho fazendo aula de listening, que era com um programinha. E ele tinha que falar internationality. E tinha um medidor de pronúncia. 50%, que não sei o que lá. Isso aqui tá quebrado. Isso aqui não pode estar certo. É impossível. Aqui, professor, não dá mais de 40%? Fala aí você. Internationality, 100%. Como assim?
Mas, ó, casos práticos que eu tive. Aquela menina que eu relatei, que pegou o livro lá, tal, do Pequeno Príncipe no Mosteiro, colérica. Peguei o livro, falei, ó, senta lá, lê esse livro e tal. Ela, beleza, missão dada, missão cumprida. Eu tinha um aluno fleumático lá, também, nessa mesma instituição. Aí eu precisava que ele partilhasse algumas coisas e tal. E eu falei que na frente da galera ele não ia se abrir. Ele não ia, ele tava deitado dormindo. Você não tá ajudando a imagem. Aí eu chamei ele de canto e falei, vem cá. Falei, o que você quer fazer? Ele, não sei. Eu falei, vamos conversar. E aí eu falei, beleza, então eu vou puxar aqui. Aí eu falei, o que você gosta de fazer? Então, não sei o que. Precisava desse diálogo para a temática da aula, né? E eu deixei a sala conversando ali, e foquei nele. 5 minutos direcionando a conversa, pronto, ele se abriu e falou exatamente o que eu precisava, das informações ali. Aí eu falei, é isso? Tá, beleza. Agora, ó, isso aqui, fiz a listinha de perguntas, falei, agora, isso que eu conversei com você, conversa com aquela outra lá, tinha uma sanguínea, coloquei os dois juntos para trabalhar. Ele chegou, começou a perguntar pra sanguínea, fluiu. Aí a sanguínea não parou de falar. Aí você achou encanamento. Exato. Nossa, como é difícil achar encanamento quando você tá com um adulto, engenheiro, fleumático, cansado, que não quer conversar. Qual foi o jeito? Fazer piada. Contar piada, ganhei o cara. É tática de cursinho, né? Mas pra fazer o cara falar, é aula de conversação, business. Nossa, e na aula de conversação, o cara não falar Mas por quê? Porque é difícil achar um assunto que ele goste. Porque o fleumático, quando ele é engenheiro, ele não é engenheiro porque ele gosta daquilo, porque é mais fácil de fazer. Eu duvido que o Rodolfo ele fale com amor da engenharia. Ele foi me falando uma vez de como era o serviço. Ele foi explicando. Totalmente técnico. E só? É totalmente diferente ele falando quando a gente conversa da oração do coração, ou do Santos Padres. Sim. Bem menos técnico e ele fala com paixão. Sim. O olho dele brilha. Exato. Quando ele fala de coisas desse tipo. É quando a gente acha o encanamento, eu acabei de falar. É o encanamento. Sanguíneo dá foco da rotina também, né? Sanguíneo, você tem que entender que ele não tem TDAH. Essa é a primeira Quer coisa. dizer, ele pode ter, claro. Sim. Mas você não pode dizer que ele nunca vai ser capaz de focar em nada. Exatamente. Socar Ritalina na criança tá muito comum hoje. É normal, é a indústria do remédio. Mas enfim, minha experiência, óbvio, com adultos. Adultos você deixa o cara falar. E você, você tem que... Vamos ver, vamos corrigir isso aqui, ó. Tenta fazer isso aqui. Ótimo, beleza. O problema é quando você pega um sanguíneo sem vontade também. Porque o sanguíneo sem vontade... Tive um aluno que ele era sanguíneo. Gente boa pra caramba, cara. Nossa, ele era muito gente boa. Não tinha como não gostar dele. Tipo, aparentemente ele parecia o Christian Slater. Nossa. Mas ele só gostava de falar de Jeep. Eu deixava ele falar de Jeep. Ele falava, contava as histórias. Pô, Tite, legal. Então, não sei o que lá. Legal, vamos corrigir? Vamos fazer dever de casa? Não fazia. Putz. E o pior, ele faltava. E ainda assim eu tinha que dar dever de casa. Falei, cacete, como é que eu vou dar dever de casa pra um cara que não vem? E que não só falar de Jeep? E aí? Que Fudeu. Não, mas eu peguei as coisas genéricas e fui falando. E fui jogando. Evoluiu? Não, porque não quer. Porque não tem foco. Exato. Se o sanguíneo, nas coisas que ele tem foco, que ele gosta, já até é difícil de foco, imagina quando não tem interesse. Nossa, é horrível. Totalmente. Mas quando tem interesse, nossa, é muito bom você dar aula para um sanguíneo. Sim. Tipo, eu tive uma aluna, ela era quase colérica de tão sanguínea que era. Porque era expansiva. Só que tinha vergonha de falar. Fui dando confiança dela para falar, ela foi querendo falar, opa, foi pegando segurança. Nossa, desembestou. Sim. Melancólicos? Ah, Melancólicos são difíceis, são pequenos desafios. sim. O primeiro deles é falar, calma, você não vai ficar perfeito num dia. E calma, você errou.
Acontece. Beleza, você tá aqui pra errar. Uhum. Você não veio aqui pra falar, você não tá aqui pra me impressionar. Sim. Que bom que você errou aqui. Que bom que você errou agora. Isso, e você começou a estudar agora. Se você não conseguiu formar, calma, filho. É. Né? Tipo, melancólico sempre assim. E quando você mostra pra eles que eles conseguiram falar... Tinha uma aluna minha, nossa, que essa aluna foi o meu orgulho. Nossa, ela teve uma dificuldade. Teve um dia que ela chegou, ela era básica, ela já tinha estudado inglês um monte de tempo, o sonho dela era ser aeromoça, não foi porque não tinha inglês. Nossa. E trabalhava com contabilidade, odiava contabilidade, mas trabalhava porque dava dinheiro. Chegou um dia, teacher, eu vim aqui pensando o tempo todo como é que eu vou te falar isso, vou falar em inglês. Explicou, conseguiu explicar, devagarzinho, de soquinho. Mas aquele dia... minha aluna, Nossa. me senti o cara. Sim, e é bacana de ver. Eu tinha olha a providência, né? Tinha um aluno da criança melancólico que gostava de escrever. E aí eu queria ler o tanto que esse moleque escrevia. E aí ele tava respondendo as coisas da minha aula escrito. Só que ele guardava, ele não me dava no final. Eu, filho da mãe, eu tenho que ter o resultado aqui, eu preciso saber o que você tá passando na sua cabeça. E aí o que eu fiz? Coloquei do meu lado. Falei, senta aí. Eu comecei a dar a aula e tal, e eu ia fazendo minhas anotações. E aí eu comecei a escrever pra ele a pergunta que eu ia fazer depois. O que acontece? Ele ia, enquanto eu tava fazendo a pergunta para o restante da sala, ele ia respondendo no meu caderno. Pegava a resposta dele, cara. Tinha ali o resultado. Porque, assim, as aulas que eu dava lá nesse lugar não era matéria específica, não era português e tal. Então tinham várias disciplinas, né? Como é com aspas, monstro, aprendizado mais lúdico, né? Que é no contra-horário, né? A turma da tarde e depois escola de manhã. É. Então não era algo assim que tinha... Não era tão formal. Mas tinham temas específicos para passar, tal. De religião, falava de literatura, falava de algumas coisas assim, né? Então, incrementando. E formação pessoal também. Então, partilhava de certos temas, certos assuntos ali, beleza. E aí eu conseguia a resposta dele, né? E aí eu falei, e agora, como que eu vou fazer ele parar de colocar as respostas guardadas, escondidas nele, dentro da alma, e jogar pra sala? E eu fiquei quebrando a cabeça, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou tirar essa criança do casulo? Aí falei, beleza. Quer saber? Eu escrevi uma poesia e falei, vamos lá. E aí eu declamei lá na frente da sala. E falei assim, gente, às vezes a gente escreve e tal, anota as coisas, mas tem certas coisas que precisam ver a luz do dia, serem ditas. E sair dessa escuridão, porque uma coisa que você diz pode tocar o coração do outro e ensinar. Nossa, pronto, botei o moleque pra falar. Falei, você tem alguma coisa pra falar pra gente ali? Tem. Toda aula ele já esperava que eu dava um momento pra ele falar. E ele não alongava muito, ele era direto, porque ele, meticuloso, imagina, ele media as palavras certinho e falava bem. Era o meu orador da turma, praticamente. Porque, olha... E é muito bacana de ver esse sair da casca ali. Um melancólico se expressando demora, mas a hora que sai, cara, é bonito de ver. É bonito de ver um sanguíneo fazendo as coisas assim. Ele chama a atenção, ele faz bem feito ali. Colérico também. Mas ver um melancólico, ainda mais por causa desse elo de eu ter sido esse aluno também, poxa, é bacana demais ver esse resultado. Então... E tem coisas que são muito mais importantes, né? Essa avaliação, fazer prova, cara, que absurdo. Mas uma avaliação diária, vendo ali o rendimento dele, a forma com que ele trabalha e realmente ele demonstra ter aprendido é muito, muito melhor. Porque essa é uma coisa que eu vi, como eu trabalhei mais com criança, os melancólicos eles absorvem muito bem. E eles guardam e aprendem. E a maior dificuldade deles está na hora de pôr para fora isso. De, por exemplo, transformar um conhecimento abstrato na prática para um caso em tela, por exemplo.
Então eles, por exemplo, Assim, ela é advogado mesmo. eu ia usar exemplo disso. Poderia aprender muito bem como lei, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Aí eu dou um caso, qual artigo que tem que aplicar? Entendeu? É esse tipo de conhecimento. É advogado mesmo. Eu tento fugir. É igual com o inglês. Ai. Coléricos estão sempre duvidando de você, mas te admiram. A minha última aluna colérica, ela não só era colérica, mas como era colérica, chefona do departamento dela, evangélica, ou seja, Nossa. totalmente fechada. Dava aula, ela assim, com a perninha dela cruzada, pezinho balançando. E por que isso? Por causa disso aqui. Eu dava aquela super aula. Eu jogava todo o conteúdo pra ela, assim, gerava o máximo de valor naquela aula. E ela assim, aquela cara tipo, legal. Daí quando eu fui me despedir, que falei que eu ia sair da escola, ela, não, peraí, como assim? Pô, eu já ia pedir pra você ser meu professor de fato, que eu tava só substituindo. Não, mas como assim? Eu ia pedir pra ficar com você direto, assim, agora que você vai embora? Como assim? Nossa. Outra coisa, outro aspecto bacana do colérico é a gratidão. Mesmo na parte infantil. Quando tinha umas vezes lá que a gente tinha umas brincadeiras pra fazer, e os moleques só queriam jogar bola. Meu Deus do céu, só queria jogar bola. E aí tinha umas meninas, tinham duas coléricas lá. Aquela menina lá do livro e uma outra um ano mais nova. E as duas não se bicavam. Eu vou resolver isso já. Queimada. Putz. Monta seu time aí. Vamos ver o caos. Nossa, cara. Isso é melhor do que olhar o Twitter. Cara, elas montando os times lá. E os meninos, eu falei, não vai ficar todos os meninos num time só, tal, não vai dividir bem, vai equilibrar. Nossa. Resolver a treta. Começaram a ser amigas. Olha só. Mas você Num colocou jogo elas de- no mesmo time ou em times opostos? Não, cada uma no seu time. Ah, tá. Aí eu falei, vai ser disputa. E aí que tá. A que ganhar vai pedir desculpa, vai aprender e tal. O nome, a gente trabalhava um negócio por semana, né? E o nome do meu grupo era Empatia. E aí eu fui descobrir o motivo da briga. Das duas, eu descobri, uma tinha xingado a outra lá e tal. E aí a que tinha sido xingada ganhou. Eu dei a providência veio pra fazer dar certo ainda. Eu falei, nossa, que bom. E aí deu, a outra pediu desculpa e tal, e voltaram a ser amigas. E as duas falando alto, né? Briga. Mas é porque, assim, não sei se você sabe, mas briga de menino, seu viado, seu filho da puta, não sei o quê, dá 2 minutos, estão juntos de novo. Briga de menino é mais sentido. Elas guardam ali, independente de temperamento, essas coisas, mas demora. Pois é, porque isso aí tá mais abaixo do que o temperamento. Exato, tá mais abaixo. Mas, cara, e a forma com que elas começaram a agir depois disso, eu ficava encantado. Eu falei, nossa, deu certo. Eu falei, disputa. Eu falei, realmente, o negócio da missão ali deu certo. Não tem jeito, né? Não, vocês estão chamando crianças de animais, falando que animaizinho. Mas eles são, uai. Acontece. Uai. De repente fala, não, o homem é um animal racional, e não pode chamar criança de animal. Seu animal. Animal de teta. Só os velhos vão entender esse xingamento também. Bom, algo mais a declarar? Só que tá na hora de encerrar já, né? Já, porque ficou longo, né? A gente não pôs meta dessa vez. Não pusemos, mas eu não quero nem ver. Eu não queria nem falar. E olha com tanto que eu falei, imagina se eu quisesse. Imagina. Normal de melancólica. Não quer começar, mas quando começa não para. Pois é. É o clássico. Do boi pra não entrar numa briga e uma boiada pra não sair. Nossa, demorou. Bom, pessoal, então, mais uma vez, atendemos os pedidos, falamos mais um pouco de temperamentos. É isso aí, o terceiro episódio rola? Não, por enquanto, até ano que vem. Nossa, eu achava que esse era o terceiro. Parte 1, parte 2 lá do outro, bom, enfim, vocês entenderam. Tá, então, Rodrigo, desde já muito obrigado. Aí, aguardamos semana que vem, então, com mais um tema, com mais um episódio. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu.